Hoje de manhã eu estava fazendo a live lá no Instagram e foi também um tempo muito precioso, né? E eu recebi também testemunhos de pessoas que ficaram pensando sobre a pregação do Evangelho. Falar de Jesus, falar da suficiência de Jesus, não deveria ser um problema para nós. A igreja é de Jesus, foi Jesus que morreu pela igreja. Nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus. Seria mais do que justo que o nosso tema de início, meio e fim fosse Cristo. Como que a igreja chegou aí? Me perguntaram isso ontem. Falaram, pastor, ouvindo o senhor pregando e falando sobre o que deveria ser a pregação e o que deveria ser os pregadores da palavra de Deus, só veio uma coisa na minha cabeça: como a gente ficou assim, como a gente se perdeu tanto, como a gente conseguiu abrir a Bíblia e não falar de Jesus, fazer um culto e não falar de Jesus, se reunir como igreja em memória de Jesus, mas no final da história Jesus ser mais do que secundário quando a gente falava. E quando era uma pastora que me perguntava isso, eu disse: é simples, a gente se desviou. A gente se desviou como igreja, a gente se desviou como propósito. Isso nos custa caro? Custa. Quando a gente fala da pregação do Evangelho, a gente precisa entender, e você pensou aqui ontem, e você leu ontem, o que Jesus pregou, o que os discípulos pregaram, o que os apóstolos pregaram, e é loucura, porque você não enche 10 tópicos, você não enche as 2 mãos. O assunto deles era muito repetitivo, mas muito preciso, intencional, evangelho. Jesus, quando aparece em Mateus 4,17, o que ele prega ali é: arrependei-vos, porque é chegado o quê? Então você percebe que na boca de Jesus, que serve para a gente, tinha arrependimento, tinha a chegada do reino de Deus. Logo depois a gente vê algumas pessoas sendo salvas por Jesus, se tornando discípulos de Jesus e indo pregar. E o que eles pregavam? Vejam o que ele fez comigo. Vejam o que ele fez por mim. E eles testificavam o que Jesus havia feito neles. Quando os apóstolos começam a pregar em Atos, e o próprio Saulo, o novo convertido, e depois já apóstolo, você percebe também que o tema dos caras é: Jesus ressuscitou, Jesus é o Filho de Deus, Jesus, 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 Jesus e Jesus. Essa história de pregar e ensinar, eu queria que você entendesse ela agora. E logo depois a gente vai ter que pensar a quem pregar e a quem ensinar. Faz sentido? Alguém está comigo aqui ainda? A gente leu ontem, quando a gente leu Mateus, a gente leu que Jesus pregava e ensinava. Alguém lembra disso? Eu vou ler esse texto com vocês mais uma vez. Eu acho que cabe aqui no início dessa conversa para a gente poder se localizar. Mateus 11:1. Mateus 11:1 vai mostrar uma atitude de Jesus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para fazer o que, gente? Ensinar e quê? E o quê? Fala: pregar, ensinar. Ensinar, pregar. Parece a mesma coisa. É a mesma coisa? Não. Pregar, a gente já entendeu que a pregação do Evangelho deveria ser de alguém simples, como a pomba. Deveria ser de alguém independente, como a ovelha. Não deveria ser essas caricaturas religiosas que a gente tem no nosso tempo, esses personagens pops, essas pessoas que aparecem, esse estelismo. Não, a pregação deveria ser simples, Cristo sendo o centro dela, a suficiência de Cristo revelada, a ira de Deus anunciada, o juízo de Deus vindo, e o que também a gente entendesse de cara o que fosse o reino de Deus. Então todo pregador deveria pregar a partir disso. Mas a grande verdade é que Jesus pregava e ensinava porque a gente precisa entender para quem ele pregava e para quem ele ensinava. A quem ele pregava? Ele pregava um homem sem Deus. E todas as vezes que Jesus encontrou alguém que precisava ouvir a pregação do Evangelho, a esse alguém Jesus pregou. Qual é o nosso erro, talvez? A igreja brasileira cometeu muito isso: querer ensinar para quem não nasceu de novo.
Pastor, qual é o problema de ensinar para quem não nasceu de novo? É que quem é carne só entende coisas. Está comigo ainda? O cara que é nascido da carne, ele só consegue compreender o que é da... As coisas do Espírito deveriam ser comunicadas àqueles que nasceram do Espírito. E quantas vezes eu fiz isso como pastor? Eu olhava para todo mundo, eu estava mergulhado em discipulado, então eu dizia para as pessoas aqui da igreja: vamos discipular todo mundo. E aí a gente ia lá e fazia a proposta de discipular a pessoa que nem nasceu de novo. E eu não estou dizendo que a gente não deveria essa pessoa, a gente não deveria ter contato com essa pessoa. Estou dizendo que a essa pessoa a gente não deveria ir lá ensiná-la o evangelho. A gente deveria ir lá pregar. Como a gente acreditava de verdade que discipular faz sentido, o que acontece quando eu ensino o evangelho para quem nem nasceu de novo? Eu formo prosélitos. Ele se torna um convertido religioso, ele decora como é a liturgia da igreja, ele decora as doutrinas paulinas, ele decora um montão de coisas, e ele cita a Bíblia, e 20 anos depois você encontra ele desviado. Aí você fala uma coisa muito absurda, você fala assim: ele é desviado, mas ele conhece a palavra de Deus. Você conhece alguém que fala isso? Ele é desviado, mas ele conhece muito a palavra de Deus. E aí ele se torna um fenômeno, ele se torna um presbítero desviado, o pastor desviado, o diácono desviado, porque ele desviou, mas o cargo ele não abre mão não. Ele largou a igreja, ele largou você, ele largou tudo, mas o cargo fica com ele. E aí você olha para esse cara, e qual é a relação que você tem com esse cara? É que esse cara conhece. Agora me explica, se ele conhece, por que não está salvo? Se ele conhece, porque está desviado. Se ele conhece, porque ele negocia abrir mão do amor de Deus. Posso falar para você ou não? Ele não conhece. Ele não conhece. Não, pastor, ele está desviado, mas é sabedor da... Não, ele decorou versículos. Ele foi doutrinado. Ele foi catequizado. Ele foi adestrado. Mas ele nunca teve uma relação profunda de conversão. Eu demorei para aprender isso, mas hoje, quando eu proponho mesa de discipulado, a primeira coisa que eu olho, sabe qual é? Nasceu de novo? E não é uma pergunta ofensiva, é simples: nasceu de novo? Não, não nasceu de novo. Para essa pessoa eu devo pregar. Para essa pessoa eu devo dizer para ela que ela é pecadora e ela precisa se arrepender. Para essa pessoa eu preciso dizer que Jesus é o Salvador. Para essa pessoa eu preciso apresentar a cruz da submissão, a toalha do serviço. Para essa pessoa eu preciso de verdade apresentar que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que vai voltar, e que se ela não se arrepender e continuar amando mais as trevas do que a luz, ela vai se perder nisso. Então a gente gasta um tempão ensinando doutrina para alguém que precisava simplesmente ser evangelizada. Então quando vier o envio agora em janeiro, fevereiro, e a gente viver como igreja o envio, não, você não vai entrar na casa de um homem sem Deus para discipulá-lo. Você vai entrar lá para pregar o evangelho. E vai pregar, se tiver que pregar o resto da vida, você pregue. Não nasceu de novo, não, vou continuar pregando. A fé não vem pelo ouvir a palavra de Deus, então eu prego. Agora, ensinar o evangelho? Não, ele não nasceu de novo, ela não nasceu de novo. Ele precisa nascer de novo. Cara, olha para Jesus. Nicodemos vai ter com Jesus de noite, lembra disso? Nicodemos é um sábio, mestre da escola judaica. Nicodemos dá aula para todo Israel. Israel reconhece que Nicodemos é o cara. Quando Nicodemos vai conversar com Jesus em João 4, João 3, o que Jesus faz com Nicodemos é uma coisa que a gente precisa entender. O quê? Pregar. Nicodemos diz: só alguém vindo de Deus para fazer o que você faz. Jesus olha para a cara dele e fala assim: você precisa nascer de novo. Jesus não perde um segundo dizendo para esse cara: traz a tua Torá, que eu vou pegar a minha para a gente ler junto, para você aprender a palavra. Jesus olha no olho dele e fala: você precisa nascer de novo. E é engraçado porque Jesus disse isso aqui para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Depois ele fala: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. E no final da conversa, Nicodemos está fazendo um monte de perguntas, e Jesus mete uma para ele e fala: rapaz, como pode você ser mestre em Israel e não saber dessas coisas? Que coisas? Novo nascimento.
Jesus nunca propôs discipulado para quem não nasceu de novo, porque o que essa pessoa precisava era uma mensagem da chegada do reino, e por isso arrependam-se. Quando ele diz, você precisa nascer de novo, ele está dizendo o que para Nicodemos? Você ainda é carne. Você não pode falar de coisas espirituais porque você não é espiritual. E aí tem um montão de gente na igreja que vê o parente vindo para a igreja, ele não nasceu de novo. Ele é só alguém que mudou o estilo de vida. Você sabe o que é mudar estilo de vida? Um dia eu preguei aqui, eu estava de madrugada aqui na igreja orando, e aí um cara entrou, aceitou Jesus na oração. E eu disse, cara, agora vem aqui. Ele estava com a mulher, separado da mulher, ele estava com vários problemas de drogas. Eu disse, legal, vamos caminhar. Ninguém fez apelo para ele, só estava desesperado. A mulher meteu o pé, ele viu a igreja aberta, falou, vou lá e vou me reconciliar com Jesus para ver se minha mulher volta para casa. O Jesus que ele aceitou naquela madrugada não foi o Jesus que salva, foi o Jesus que pode ser que devolve a minha mulher. Mas a doideira é o que já estava construído na cabeça dele, porque me parece que ele já tinha aceitado Jesus e desviado 1 milhão de vezes. E aí ele entra aqui na igreja, levanta a mão, e eu falo, ok. Era uma oração de 4, 5 horas da manhã, e a gente ficou até o dia amanhecer, eu e mais algumas pessoas, compramos pão, fomos tomar um café. Quando a gente está tomando café, eram umas 7 horas da manhã, me passa ele em frente à igreja. Ele foi em casa, tirou a bermuda, botou uma calça de varão, aquela calça social bem surrada, botou um chinelo havaiana de varão, botou um brusão de varão, pegou uma Bíblia, que é uma arma desse tamanho, e passou por aqui. Eu disse, ele, paz do Senhor. Isso tinha 1 hora que ele tinha sido orado. Ele disse, paz do Senhor para mim, com a Bíblia debaixo do braço. E eu falei, está indo para onde? Ele, estou indo para uma consagração, buscar o Pai. Pastor, o senhor está criticando que esse cara mudou de roupa? Não, eu estou dizendo para você que ele acreditou de verdade que a conversão era mudar estilo de vida. Não preciso falar para você que 10 dias depois eu continuei vendo ele no bar, enchendo a cara e cheirando tudo. Mas não é o que esse cara tem, é o que a gente pregou. A gente vê o cara mudando de roupa, deixando de ir para o baile para vir para a igreja no domingo, e a gente fala, nossa, fulano está diferente. Nossa, fulana mudou demais. E aí a gente para de pregar para essa pessoa e começa a querer ensinar o evangelho para ela. Só que tem um problema, quando você vai verificar, o Espírito de Deus nem mora nela, porque ela não nasceu de novo. Ela está mudando comportamento porque está se relacionando com gente de outro comportamento. Ela está sendo influenciada pela relação, glória a Deus por isso. Mas para essa pessoa ela tinha que ouvir o quê? Você precisa ser salva, você precisa conhecer Jesus, você precisa ser crente. As pessoas falam para mim assim, pastor, o senhor não vai dizer a roupa que é para as pessoas virem para a igreja, não? Não, nunca perdi meu tempo com isso. E alguém diz, mas por quê? Porque me ajuda demais. Porque você vai pegar uma roupa de santidade para vir para a igreja, e quando eu te encontrar na rua com roupa de piricrente, vai ser uma decepção. Então vem para a igreja com a roupa que você usa sempre, que pelo menos a gente vai tratar de você. E quando você mudar de roupa, se é o caso de você mudar de roupa, não é porque alguém falou para você mudar, é porque o Espírito Santo fez alguma obra em você, e você olhou e o Espírito Santo disse, isso não é roupa para o meu templo, isso não é roupa para quem eu habito, isso não é coisa para você. Agora, perder tempo mudando o estilo de vida dos outros para ver se a pessoa se converteu, fala para alguém que está perto de você, vai pregar. Qual é a preocupação de Jesus? Pregar. Ele encontra com a mulher samaritana, e ele não vai abrir pergaminho para a mulher samaritana, porque ela não estava no tempo de ser ensinada, ela estava no tempo de ouvir pregação. Aí ele começa a conversar com a mulher, e ele começa a pregar o dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem está te pedindo, pregação. Mulher, se você conhecesse o dom de Deus, a salvação. Mulher, se você conhecesse quem é que está pedindo da tua água. Mulher, pregando. Mas o ápice da pregação de Jesus para ela, para mim, é quando ele vira para ela e fala assim, vai buscar teu marido. Entende isso ou não? Ele não quer dar aula, ele só quer libertar ela do pecado. Ele olha para ela e fala, vai buscar seu marido. O que ele está dizendo para essa mulher? Traz para o culto que você deixou escondido em casa. Isso não é a pregação do evangelho? Para que fingir que é crente aqui? Bota para fora o que você é em casa. Vai buscar teu marido.
Vai buscar teu marido, vai buscar essa pornografia escondida, vai buscar o que você largou em casa. Quer voltar hoje? Vai buscar teu marido. Vai buscar o que você tem aliança, que é de morte e não de vida. Vai buscar teu marido. Essa mulher não encontrou com um mestre que ia ensinar ela a vida. Ela encontrou com um profeta pregador que disse para ela: vai buscar teu marido. É na pregação do evangelho, levando ela para o arrependimento, que ela olha para Jesus e diz o quê? Não é meu não. Não é meu não. Ele fala: ainda bem que você disse que não é teu, porque você já teve 5, o que você tem agora não é seu. Mas agora já teve confissão. E quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Os discípulos de Jesus não chegaram ensinando o evangelho para todo mundo, eles chegaram pregando. Quando você lê Lucas 9 e Lucas 10, você vai ver que os 2 primeiros envios, Jesus não enviou nenhum deles para ensinar. Jesus não disse: vai lá e faça um discípulo. Vai lá e faça discípulo é Mateus 28, Lucas 9, Lucas 10. Jesus olha para ele e fala o quê? Vos dei autoridade, completa autoridade, para expulsar demônio, para pregar e anunciar o evangelho, para curar os doentes e os enfermos. Mas Jesus está dando autoridade para quê? Pregar. Jesus não disse para eles: vai lá e ensine. Vai lá e comece uma mesa de discipulado e proponha profundidade teológica. Jesus olhou para ele e falou: não, vai pregar. Por que nos 2 primeiros envios Jesus mandou pregar e no último ele manda eles fazer discípulo? Porque a diferença entre os 2 envios e o último é que eles ainda não eram discípulos. Eles ainda não tinham sido formados discípulos, então eles não conseguiam fazer, mas eles já conseguiam pregar. Pastor, me define um discípulo de Jesus maduro. Um discípulo de Jesus maduro, Efésios 4. Ele chegou na unidade da fé, no pleno conhecimento de Jesus e na estatura de varão perfeito. Essas 3 características apontam diretamente para a maturidade cristã. Unidade da fé. O que é a unidade da fé? A coisa que nos une pela fé. Quem é suficiente? Quem é suficiente? A gente discorda de um monte de coisa teológica, mas Jesus nos une. A gente pensa um montão de coisa, mas Jesus nos une. O maduro, cristão maduro, discípulo maduro, ele não pensa mais no que nos separa. Ele está focado naquilo que nos une. Você quer saber por que você é de outra igreja e está aqui hoje? Porque você sabia que a gente estava falando daquilo que nos une, Jesus. É verdade ou não é? Você veio aqui por causa de Jesus, cantar Jesus, pregar Jesus, ensinar Jesus, aprender sobre Jesus. Na maturidade a gente não fica mais discutindo quem é calvino, quem é arminianista. A gente não fica discutindo por que tem parede preta, parede branca, amarela. Na unidade da fé, a gente só quer saber: Jesus é o cara, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é quem nos une, Jesus é suficiente. Na maturidade cristã, a gente busca o quê? O pleno conhecimento de Jesus. Irmão, não se ofenda comigo, mas como pode você ter 20 anos na igreja e não saber quem Jesus é? Aí tem os irmãos que vai fazer seminário. Eu falo: caramba, sério que você vai fazer seminário? Vou. Aí quando o cara volta do seminário, não dá para usar o cara para nada. Eu te explico por quê. Vai pregar Jesus da tempestade. O que o cara prega? Amados irmãos, o lago de Genezaré mede 1.900.000 côvados. O diâmetro, a largura e a profundidade, e bota a voz de e a profundidade. Fica meio nordestino também nessa hora, porque vira. E aí ele começa a falar das areias do deserto. No grego é isso, no hebraico é aquilo outro. Eu sou brasileiro, eu falo português. Para que falar grego para mim? Mas falar grego parece que você fica inteligente, né? No grego, shalom, no helão. Aí tu fala: nossa, que homem inteligente, sábio.
E no final da história, 10 anos depois, você não aprofundou em nada, porque o que você deveria ter conhecido é o pleno conhecimento de Jesus. Pastor, eu não sei essa palavra em hebraico, pastor, eu não sei essa palavra em grego, eu sei uma coisa, eu sei quem Jesus é, eu sei quem morreu por mim, eu sei, entende ou não? Caramba, pleno conhecimento, o cara abre a boca e começa a falar, explica Jesus. Agora, no princípio era o verbo. Entende? Na cabeça dele, ele só quer explicar Jesus, pleno conhecimento de Jesus. E no fim, estatura de varão perfeito. Quando você olha para ele, ele alcançou a estatura de varão perfeito. E perfeição na Bíblia não é a perfeição de mundo. Perfeição na Bíblia é o quê? Maturidade. Você olha para ele e ele chegou no tamanho de quem? De alguém que parece com Jesus. Você conversa com ele e fala, nossa, ela parece com Jesus, né? Ela se comporta como Jesus, ela tem a cara de Jesus. Nossa, igualzinho de Jesus. Cresceu. Jesus está propondo essa ideia, por quê? Porque os discípulos não chegaram ali grandes. Então aí entra uma pergunta, uma conversa que a gente tem que ter aqui. Os caras não estavam formados. E aí na cabeça de Jesus e no discipulado de Jesus, o discípulo não formado, o mínimo que ele pode fazer é pregar, expulsar todos os demônios, curar todos os doentes e curar todas as enfermidades. Olha para o lado e fala, irmão, qual das 4 você está fazendo, hein? O discípulo de Jesus, antes de formado, ele está autorizado a pelo menos isso, pregar, expulsar todos os demônios, curar os enfermos e curar os doentes. Beleza. Mateus 28, eu quero ler esse texto e quero falar do que Jesus está propondo para nós sobre ensinar. Mateus 28, abre aí. Vamos comigo? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz conta aqui, ok? E quando você vai, e quando você faça. Discípulo aqui é aluno. Para começar a brincadeira aqui agora. Se você diz que é de Jesus, mas tem dificuldade em ouvir uma palavra de ensino, você não nasceu de novo ainda. Porque o mínimo que você pode ser é aluno. E aluno aponta para a sala de aula, aluno aponta para a instrução, aluno aponta para aprendizado. Eu estou em Jesus, mas eu gosto de arrepiar. Não, você precisa ouvir pregação do Evangelho para ver se nasce de novo. Depois que você nasce de novo, abre uma sede em você que você quer conhecer Jesus profundamente. Porque você não vai ser feito crente, você não vai ser feito membro da igreja, você vai ser feito discípulo de Jesus, e discípulo é um aluno. Alguém diz isso alto? Discípulo é um aluno? E aí Jesus está dizendo assim, agora vocês vão lá e façam alunos também. Alunos para a gente? Não, alunos para Jesus. Aí ele continua. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, versículo 20. Aqui eu gosto e é onde eu vou ficar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho. Fala alto. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Fala mais alto agora. Ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Essa palavra guardar, em algumas versões ela traduz perfeitamente como obedecer. Como é que Jesus mandou esses caras fazer discípulo? E aí a gente precisa entender a conversa, ok? Para um homem sem Deus, o que eu faço? O que eu faço para um homem sem Deus? Fala alto, prego. Para a pessoa que não tem Jesus, para quem não nasceu de novo, para quem não tem conhecimento de Jesus e da salvação, faz o quê? Irmão, você precisa ouvir pregação do Evangelho. Então é pregação. Pô, pastor, me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida toda para Jesus, nasci de novo.
Eu sinto o Espírito Santo vivendo, habitando em mim. Meus olhos se abriram. Eu fui tirado da pobreza do pecado e fui convertido para a riqueza. Aquilo que Jesus falou de pregar a riqueza ao pobre, visão ao cego. Isso aconteceu em mim. Meus olhos se abriram. Eu tenho a clareza do Evangelho, mas eu não sei nada profundo sobre ele. Ok, esse cara agora precisa aprender o Evangelho. E quem vai fazer isso com ele? Fala eu, pô. Não é isso? Quem vai ensinar ele? 6 irmãos. Eu acho que eu tenho que pregar mais, hein? Quem vai ensinar essa pessoa que nasceu de novo? E aí você precisa entender o que Jesus está mostrando aqui agora. Primeiro, ensinar a obedecer. Está comigo ainda ou não? Ensinar o quê? Ensinar o quê? Primeiro ponto. Obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil. Como é que alguém obedece os mandamentos de Deus vivendo uma nova vida nele? Pô, pastor, mas o Espírito Santo já habita em mim. Pastor, eu me tornei uma nova criatura. Eu sinto Deus, eu tenho Deus. Deus está em mim. Eu me arrependi dos meus pecados. Eu estou ouvindo o que é para fazer. Mas é muito difícil obedecer. Faz sentido para alguém aqui? Eu estou falando ou não? É fácil obedecer? É fácil obedecer? Aí ele está dizendo, ensine-os a obedecer. Pastor, como que a gente obedece? Só aprendendo. Obediência é consequência de quem aprendeu. Um dia eu cheguei em casa com muita raiva dos irmãos dessa igreja. Muita raiva. Não vou falar o nome dos irmãos que me deram raiva, mas muita raiva. Aí eu me lembro que eu fui orar. Eu falei, Senhor, que raiva que eu estou sentindo. Que raiva, meu Deus. Como é que pode eu estar com tanta raiva de alguém assim? Que vacilação. Aí o Espírito Santo falou uma frase, que essa frase foi a da minha libertação sobre discipulado. O Espírito Santo falou comigo assim, se eles soubessem o que você sabe, eles fariam o que você faz. Essa frase eu passei a reproduzir ela. Não é maldade, é ignorância. Você entende que na vida cristã tem um montão de irmão que não está frutificando em Deus porque nunca foi ensinado. Deus me livre de congregar num lugar onde não me é proposto ser discipulado. Pastor, por quê? Porque eu vou viver a frustração de carregar comigo um potencial absurdo, mas que nunca foi utilizado porque eu nunca desenvolvi, porque a vida inteira eu fui ignorante quanto à fé. Eu me lembro tem gente hoje que é muito útil para mim aqui na igreja, mas muito útil mesmo, está liderando casais, está tratando de um montão de coisa. Mas eu me lembro de algumas dessas pessoas chegarem aqui na igreja e aí alguém da igreja deles, da onde eles eram, mandar recado para mim e dizer, ó, cuidado, hein? Cuidado porque não presta. E eu até acredito que não prestava. Deus não manda coisa boa, é sempre estragada mesmo. Não, cuidado porque é uma bomba. Eu até acredito que deveria ser uma bomba mesmo. Porque para um irmão que tomou ceia junto falar mal do outro que está indo embora, devia ser uma igreja muito ruim mesmo. Era um ajuntamento de bombas ambulantes. Mas eu me lembro de dizer para a pessoa que disse para mim no dia, cuidado. Eu disse, calma, pode ficar tranquilo, a gente já toma cuidado. Ele disse, qual cuidado vocês tomam? Eu falei, eu trago para a minha vida. E não tem problema de ter conversas difíceis. Óbvio que a gente cuida de quem? A gente cuida de quem? Só dá para cuidar de quem deixa. Mas se eles deixarem, ele fica tranquilo. Um ano depois, lidera aqui na igreja. Não vou falar nome, não cabe. Mas o problema de hoje é a tua solução de amanhã, se esse cara quiser aprender a obedecer. Só que a maioria das pessoas não obedece, não é porque é ruim, elas não obedecem porque não foram ensinadas. Você quer ver uma verdade aqui? Quantas pessoas chegam aqui nessa igreja sem ofertar e sem dizimar? E aí 2, 3, 4 cultos, nunca fizeram gabinete de nada. Daqui a pouco a pessoa fala, caramba pastor, eu descobri um poder na semente, eu descobri um poder na liberalidade, eu descobri um poder na generosidade. E aí alguém diz, quem ensinou? Ele diz, não, estou ouvindo o culto, está falando, eu aprendi, minha vida mudou. Essa pessoa era ruim? Essa pessoa era avarenta? Essa pessoa não gostava de ajudar a obra de Deus? Ou ela era ignorante?
Obedecer é consequência de ensino. Se a gente aprende, a gente obedece. Se a gente não aprende, a gente não obedece. Um dia eu exortava um casal que estava em pecado. E eles já foram de um monte de igreja até chegar aqui, como histórico de muita gente. E eu fiquei escandalizado com eles estarem namorando em pecado. E aí eu chamei o cara para conversar. E aí essas conversas que eu tenho são sempre conversas que a Priscila fica assim, ó. Eu levei eles para minha casa, sentei de frente para mim e disse: tu é homem, irmão? O cara disse: isso tu é homem porque você está comendo ela. Dá nome para ela, vai casar com ela, seja homem. Eu falei: tu é mulher? Isso, por que você não se respeita? Só que a conversa era difícil, e aí chegou uma hora que ele olhou para mim com sinceridade de homem. Ele disse: pastor, ninguém nunca falou nada disso comigo. O cara veio do mundão, nas práticas de mundão, a menina do mundão, com prática de mundão, começou a frequentar a igreja e foi para outra igreja, pulou para outra igreja, e nunca falaram porque só era um número, e ninguém ligou se estava em pecado ou não em pecado, porque ninguém nunca ensinou. Aí alguém vai dizer: pô, tem pecado de imoralidade. Eu vou dizer: tem mesmo. São imorais? Não, nunca foram ensinados, porque ninguém nunca teve que ter conversa difícil, porque é melhor o que eu não sei, não mexe comigo. Quando eu chamei o cara para conversar e a menina para conversar, eu disse: eu só preciso de uma coisa de vocês, e a minha preocupação é com o futuro, porque se você não consegue honrar essa menina no namoro, quando você estiver casado, o que você vai fazer? Quando a primeira mulher que te dá mole, o que você vai fazer quando o homem aparecer? Quando alguém se contar uma história de que teu marido pegou outra mulher, ela: eu não vou confiar. Então vocês precisam ser confiáveis. Cara, naquele dia, aquele casal olhou para mim chorando e falou: pastor, a gente quer ser confiável, pode confiar. Eu falei: então eu confio. Meses a meses até eles casarem, eu ia na minha casa, eu orava com eles e dizia: mais um mês, hein? Eles: mais um mês. Eu pegava a ceia, servia eles e dizia: mais um mês. Eu criei eles: mais um mês, eles: mais um mês. Até que eles casaram. Aí alguém vai dizer: não, eles não prestam. Eu vou dizer: não prestam não, eles não foram ensinados. Agora, se você também não se propor a aprender, vai ser muito difícil. Agora, o que Jesus está propondo aqui, e eu vou falar em 10 minutos para a gente acabar essa conversa, mas eu acho que vai valer a pena. Ele olha para esses caras, deixa o texto aqui em nome de Jesus, amém? Aqui, isso aqui, obrigado. Ensinando a obedecer tudo quanto eu tenho ordenado. Alguém está comigo? Olha o que Jesus está dizendo para esses caras: quando vocês forem ensinar, e guarda isso, irmão, quando você for ensinar o evangelho para alguém que nasceu de novo, ensina ele a guardar o que eu tenho ordenado. Está comigo ou não? Só ensinar o quê? E o que ele não ordenou? O que ele não ordenou? Só ensina o que ele... E o que ele não ordenou? Cara, eu estou cansado de ver pessoas virem para a igreja e não conseguirem ter uma vida na igreja, porque tudo que ele tem na cabeça é mandamento humano. Só coisa humana. E é incrível como o mandamento humano vira versículo na cabeça de gente que não conhece Jesus. Eu era um garoto de 16 para 17 anos, Coelho. Eu sempre fui muito irônico, debochado. E aí eu me lembro de 17, 18 anos, eu já era um pregadorzinho da igreja. E eu estou lanchando na igreja. E aí o pessoal da juventude tinha uma lanchonete pertinho da sede. E parou os presbíteros em volta da gente, a gente conversando. E a conversa virou uso e costume. Esses caras não gostam de mim até hoje. Inclusive eu uso essa live para pedir perdão para eles. Eu entendo, eu era muito perturbado. Eu entendo de verdade. Eu não discutia só a Bíblia com eles, eu humilhava mesmo. Como eu fui um diácono precoce, com 17 para 18 anos, porque tinha que pregar e não podia ser pregador. Para subir no púlpito tinha que ter cargo. Então me consagraram a diácono para me poder subir no púlpito. Nunca servi uma ceia, mas eu era diácono. Não podia consagrar presbítero porque eu era solteiro.
E aí eu me lembro que quando esses camaradas, a gente começou a lanchar, eu e mais uns coleguinhas, começaram a falar de uso e costume. E aí foram citando a Bíblia, e aí eu só sei que o final da história é que eu dei lugar para Jesus e para o diabo, tudo junto, foi uma mistura. Porque ao mesmo tempo que eu falava do que realmente estava escrito na Bíblia, eu desdenhava, debochava e humilhava aqueles homens de Deus de uma forma absurda. Foi tanta humilhação que aqueles caras passaram ali depois do culto, que quando eu cheguei no domingo de manhã, na igreja, me avisaram, o pastor presidente quer falar com você. Eu falei, caramba. Quando eu cheguei no gabinete, estava o pastor e o presbitério. Eu olhei e falei, deu ruim. Eu entrei calado. Pois não, Senhor. Ele disse, tem uma queixa aqui de você aqui, que você discutiu Bíblia com eles e tal. Aí naquele momento assim, eu olhei para os presbíteros e disse, por que vocês me trouxeram para o pastor? Aí o presbítero deram mole. Disseram para ele explicar para você. Falei, virei para o pastor e disse, o senhor está entendendo o que está acontecendo? Aí o pastor disse, o que está acontecendo? Quem tem que ensinar os diáconos? Não é os presbíteros? Ele disse, claro, mas os teus presbíteros estão dizendo aqui que tiveram que me trazer para o pastor porque eles não conseguem ensinar o diácono. Aí era uma igreja de tradição até a morte. O pastor presidente virou para os presbíteros e disse, é isso mesmo que está acontecendo aqui? Aí os presbíteros, não, Aí eu falei, o senhor entendeu isso, pastor? Eu só quis aprender com eles. Porque não é o presbítero que ensina, eu perguntei para os presbíteros. O pastor ficou com muita raiva, pegou os presbíteros, saiam todos daqui agora. Deixa só o menino. Todo mundo saiu. Imagina eu com 18 anos. Vai lá. Esses caras guardam a raiva de mim há 21 anos. Tem razão, eles têm razão. Alguns passam aqui, me vê, vira a cara. Tadinho, eles têm razão, eu era o diabo. Quando eles saíram, vem a conversa mais esquisita para mim sobre costumes e ensinos de tradição humana. Entre algumas coisas que eu tinha questionado eles, eu questionei o seguinte: qual é a altura da saia das irmãs? Estou falando de 20 anos atrás, gente. Eles diziam 2 dedos abaixo do joelho. Aí eu perguntei para os presbíteros, se a irmã pode mostrar 2 dedos do joelho para baixo, por que eu não posso andar de bermuda e mostrar também? Era alguma pergunta absurda? Se elas podem mostrar do joelho para baixo, por que eu não posso mostrar também essa batata roliça que eu tenho de bermuda? E aí eu comecei a falar de outras coisas, de uso e costume com o pastor. E a gente ficou 1 hora conversando. E ele dizia, mas qual é o texto bíblico que você tem? Eu, pá. O que tu está baseado nisso? Eu, pá. Depois de quase 1 hora conversando, ele rindo comigo, trocando ideia comigo, e os presbíteros lá fora, sabendo nada que está acontecendo lá dentro, ele virou para mim e disse a coisa mais absurda que ainda me escandaliza. Ele disse, você tem razão. Quando ele disse, você tem razão, na minha mente de adolescente para jovenzinho ali de primeira juventude, sabe o que eu pensei? Ceia seguinte, ele dizendo, Maxwell, você está com a palavra e avisa para o povo, está liberado. Eu imaginei o povo me aplaudindo, dizendo, nosso herói, o jugo caiu, a muralha do... Hein? Quando ele disse, você está certo, eu falei, virou. Aí ele virou para mim sério e disse assim, porém, faz 30 anos que eu prego isso, né? Se eu acabar com isso, eu prego o quê? Você está novo, fica aí, e quando chegar a tua vez, você muda. Por que eu estou contando essa história? Para falar do meu antigo pastor presidente? Não, para te mostrar que homens são orgulhosos ao ponto de pregar mentira, para não provar que estavam errados.
Eu pastoreio essa igreja de uma forma muito absurda e arriscada. Todas as vezes que eu errei, sabe o que eu fiz aqui na igreja? Eu chamei os irmãos e disse: gente, eu acho que o caminho não é esse não, eu acho que eu errei. Já disseram para mim algumas vezes: o pastor ficar admitindo que está errando é mó furada. Aqui na Vinde é libertador. Eu comecei a sonhar dizendo: vamos plantar CE, lembra disso ou não? Abri o CE no Babi, lotou. Babi se pagava, tinha gente toda semana lá para fazer o culto. Em algum dia eu olhei para aquele bairro e disse: caramba, está tudo dando certo aqui, só tem um problema, a gente não tem pastor. E eu descobri que a gente não planta igreja, a gente planta pastor. Quando eu percebi isso, que era um erro, que era uma coisa de Deus numa estação errada, eu cheguei para o pessoal e disse assim: eu acho que a gente precisa fechar o Babi. Babi cheio, se pagando, todo mundo indo tranquilão. Mas eu acho que eu errei. Errou, pastor? Errou. Vamos fechar. Quando a gente estava para multiplicar a célula aqui, a gente estava com 16 células e ia multiplicar para 26, para 27. Eu falei: eu acho que eu entendi discipulado errado, eu preciso entender mais alguma coisa sobre discipulado. Vamos multiplicar não, vamos acabar com o pequeno grupo, porque eu acho que eu errei o caminho. Sabe o que essa igreja fez? Tá bom, pastor, vamos parar. Tudo que a gente vive aqui tem a ver com... Porque as experiências que eu tive de um líder que não admitia errar me fez pensar na ideia de como tem coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, só tradição humana, e a gente, para bancar a tradição humana, a gente fala que foi Deus. Isso também se revela muito no profetismo, e toma cuidado com gente que toda hora está ouvindo Deus. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Quando ele vai dar uma decisão, ele nunca fala: eu acho, eu penso, eu quero. Ele sempre fala: Deus mandou fazer. Porque tem um montão de gente aqui me ouvindo aleijado, porque o que você tem na tua cabeça você nunca leu na Bíblia, até porque não está escrito lá. Ensinaram para você uma coisa que Jesus não mandou você guardar, e você guardou, e agora você está aleijado na fé porque tem o melhor de Deus vindo, e você está resistindo ao vento do Espírito por causa de uma tradição que só existe no teu coração e na tua cabeça. Jesus olha para esses caras e fala: ensina eles a obedecer o que eu vos ordenei. Quando eu pensei nesse texto, anota o que eu vou falar agora e guarda, porque é a mensagem aonde a gente vai parar. Quando eu li esse texto e ouvi isso, eu falei: caramba, o que é que Jesus mandou a gente fazer? Quais são as ordenanças que Jesus mandou fazer? E imediatamente, sabe o que eu pensei? Eu pensei: deve ser um monte de coisas. Porque os judeus guardavam 617, 610 leis. Falei: caramba, deve ser mandamento para dar e vender. Aí eu comecei a ler os evangelhos com uma finalidade só: o que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer. O que Jesus mandou fazer. Todas as vezes que eu ouvia Jesus dizendo: isso aqui é mandamento, eu ia lá e anotava. Todas as vezes que eu via Jesus ensinando alguma coisa, eu ia lá e anotava. Parece que Jesus mandou fazer um monte de coisa. Está pronto para isso? Jesus não mandou fazer um monte de coisa. Não, Jesus mandou a gente fazer muito pouca coisa. Eu falaria aqui de algumas coisas que Jesus mandou fazer, ou ensinar a guardar, e que a gente simplesmente ignora porque a gente está tentando sustentar uma tradição que é só nossa. Jesus não mandou fazer culto de 19 às 21. Jesus não mandou. A gente faz, e é coisa boa. Mas se for voltar para as 18, tem que orar. Não, isso é só coisa de homem. Pastor, o que Jesus mandou guardar? Algumas coisas. Vamos pensar em alguns mandamentos que Jesus mandou guardar? O primeiro eu acho que já vale a pena. Jesus, conversando com os discípulos em Lucas 10, 27, ele manda eles fazerem o quê? Amar Deus sobre todas as coisas. Alguém está comigo aqui? Amar quem? Sobre o quê? Talvez a gente deveria aqui parava, já dava certo. Olha o mandamento. Quando você ensinar alguém a guardar alguma coisa, manda esse cara guardar o quê? Que o seu amor por Deus seja acima de todas as coisas. Você já leu isso aqui alguma vez? Lê comigo isso aqui, por favor. Amarás o Senhor teu Deus de quê? Número 1. Número 1. Número 2. Número 3.
Número 4. Vamos fazer conta. Todo o meu coração é para amar Deus. Todo o meu sentimento é para amar Deus. Toda a minha força é para amar Deus. Toda a minha inteligência é para amar Deus. Sobrou o que para amar o resto das coisas? Isso aqui já te livraria de um monte de problema da tua vida. Pastor, por quê? Porque eu nasci para amar com todo o coração Deus. Alguém já leu alguma vez Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos aos homens? Alguém já leu quando os 10 mandamentos são dados a Israel? Está lá: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Lembra disso? Amará pai e mãe, honrará teu pai e tua mãe. Lembra disso ou não? Dá para fazer isso sem amar Deus acima de tudo? Oi? Então eu não preciso me preocupar em não roubar. Eu não preciso me preocupar em não adulterar. Eu não preciso me preocupar em não cobiçar. Sabe o que eu deveria me preocupar? Deus é meu maior amor. Se Deus for teu maior amor, você não vai ter problema de dar dízimo. Porque entre o dinheiro e ele ganha. Se Deus for o teu maior amor, tua mulher não vai ficar preocupada se vai tomar um chifre hoje. Sabe por quê? Porque para trair ela, você tem que trair Deus. Se Deus for teu maior amor, a tua vida está ligada a alguém que não trai, alguém que não engana. Tu é equilibrado emocionalmente. Mas o que a gente faz? A gente ama um monte de coisa. E tem um montão de gente frustrado. Por quê? Porque o maior amor da vida dele é o filho. Quando chega a hora de emancipar, não emancipa. O maior amor da vida dele é o trabalho. Pastor, me diz que por que o senhor está dizendo isso? Porque onde está minha força, onde está minha inteligência, onde está meu sentimento, ali está meu amor. Cara, é incrível como tem pessoas que fazem força para arrumar um amante, mas não fazem força para ficar crente. É incrível como tem pessoas que fazem força para ter uma carreira, mas não fazem força para amar Deus. Faz conta comigo, você acha de verdade que quando Jesus fala que o amor de muitos se esfriaria, tinha a ver com amor por pessoas? Irmão, dá uma olhada, se enxerga. Nunca se teve um tempo de gente mais apaixonada do que o nosso tempo. As pessoas são apaixonadíssimas nesse último tempo. As pessoas se amam de uma forma tão absurda que tem gente que faz bariátrica para perder 10 quilos. Estou muito gorda. Tem gente que faz todo tipo de plástica, troca o nariz para ficar mais fino, para se amar mais. Tem gente que faz um monte de loucura. Pensa num tempo onde as pessoas estão se amando absurdamente. Não, o problema do nosso tempo não é esse amor. Tem gente matando por amor. Você nunca viu, nem ela, nem comigo, nem com ninguém. Não tem não. Pensa no tempo de gente apaixonada. Jesus não falou desse amor frio, seu amor entre as pessoas. É amor a Ele. Quantos dias você passa sem falar com Ele? Amor frio. Qual foi a última vez que entre ficar com Ele e tomar uma decisão para a tua carne, você escolheu Ele? Amor frio. Qual foi a última vez que você veio para o culto para entregar um culto para Ele, não por uma necessidade que você deixou em casa? Amor frio. Aí Jesus fala: ensina eles a obedecer o que eu vos ordenei. O que? Ame a Deus. Não é ame teu marido, não é ame tua mulher, não é ame tua sogra, não é ame teu cachorro. Ih, cachorro. Ah, cachorro. Tem gente que fala para mim: pastor, eu gosto mais do meu bichinho, do meu pet, do que de gente. É que você está virando pet. Não, um mandamento. Ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Faz força para amar Deus. Pega a tua inteligência e usa para amar Deus. E aí a rua vai ficar mais segura, porque não vai ter mais ladrão. Porque para roubar você tem que ficar com Deus. A gente vai perder um viciado, porque você vai ficar mais viciado em Jesus do que na cocaína.
Não, pastor, eu caí porque eu dei mole. Não, você caiu porque não ama a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Jesus mandou poucas coisas a gente ter como mandamento. Um deles é ama a Deus com todo o teu coração. Você quer ver outro mandamento que Jesus deu para a gente? Lucas 14, 26. É uma pena que a gente não pregue isso e não ensine isso. Olha isso, 14, 26. Se alguém deseja me seguir e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, o quê? Ele falou, quando alguém nascer de novo e vir me servir, avisa para ele que o maior amor da vida dele não pode ser a mulher. Quando eu fui casar com Priscila, eu chamei a Priscila para conversar ainda à noiva e disse para ela assim, olha, você é minha maior aliança na vida, na terra, mas eu tenho uma aliança que é maior que você. Ela disse, qual? Eu falei, Deus. E quanto for você ganha da minha mãe, você ganha dos nossos filhos, você ganha da igreja, você ganha de tudo. Mas quando Deus entrar no negócio, você perde de lavada. Aí eu falei para a Priscila, você ama Deus ao ponto de entender que para Deus você me perde? Porque eu não quero casar com alguém que escolha mais a mim do que a Deus. E eu disse isso para a Priscila. Eu não tenho crise de ciúme nenhuma com a minha mulher. Tem gente que vem aqui na igreja e pergunta para mim. Essa morena aí, pastor. Eu, bonita, né? Teve outro que perguntou assim, e tua filha, pastor? Solteira? Eu disse, tô criando. Alguém fala assim, você tem crise? Eu, crise? Rapaz, só tem uma coisa que explica essa mulher me amar do jeito que me ama. Ela ama muito Deus e o amor que Deus tem por mim fez ela se apaixonar. Não, é Deus, mais nada além de Deus. Aí a gente quer, pastor, me dá um antídoto para ser feliz. Ama a Deus acima de tudo, que você vai ser uma mãe equilibrada. Ama a Deus acima de tudo, que você vai ser um pai decente. Ama a Deus acima de tudo, que você vai ser uma esposa que presta. Ama a Deus, rapaz. Eu fico olhando um montão de gente refém da relação. Refém da relação, por quê? Porque não. Porque eu tenho medo de perder esse amor. Eu tenho medo de perder o amor por Deus. Pô. Não, se você ama mais alguém do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Jesus mandou guardar alguns mandamentos. Poucos mandamentos. João 4. Jesus olha para os discípulos e fala assim para os discípulos assim, eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem. Os caras começam a olhar para o lado e dizer, cara, que alimento é esse que a gente não conhece? Alimento que não conhece? Eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Aí os discípulos começam a perguntar, será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? E aí Jesus responde na sequência, no versículo 34. A minha comida consiste, está comigo? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está comigo ou não? Jesus está dizendo assim, eu me alimento de fazer a vontade de Deus e de realizar a sua. Está comigo? Duas coisas que as pessoas vêm à igreja e não se alimentam. Tem irmão que se alimenta da vitória, tem irmão que se alimenta da promessa, tem irmão que se alimenta do hino, tem gente que se alimenta de um monte de coisa. O problema de vocês é isso, vocês estão desnutridos, porque vocês nunca se alimentaram do alimento que eu tenho, mas que vocês não conhecem, mas eu vou revelar para vocês agora. O que? É mandamento, se alimente da vontade de Deus. Está comigo ainda aqui? Cara, dá para ver quando eu acho um crente que se alimenta da vontade de Deus. Ele não vem na igreja dizendo, pastor, ora por mim porque meu emprego acabou. Ele não é aquele cara que fica me enchendo a paciência dizendo, pastor, ora por mim porque eu estou passando uma prova. O cara que se alimenta da vontade de Deus, ele até comunica, mas fala, fica tranquilo, pastor. Eu sei que Deus está no controle, eu sei para onde eu estou indo. Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e está tudo certinho. Tudo do jeito que tem que estar.
Porque o cara se alimenta da vontade de Deus. O que é que você quer para a tua vida? O que a vontade de Deus quiser. O que você vai fazer hoje? O que a vontade de Deus quiser. E não é mantra religioso, não. É só alguém que aprendeu a se alimentar da vontade de Deus. O diabo diz, transforma a pedra em pão se tu é filho de Deus. Jesus fala, não. Eu entendo. Pedra é pedra, pão é pão. Eu estou na estação da pedra, deixa a pedra aí. Não tenho problema nenhum com isso. Não, eu vou me alimentar do que sai da boca do meu Deus e está tudo certo, é isso aí. Quando a gente lê realizar a sua obra, o que as pessoas pensam de realizar a obra? Tem um montão de gente que fala, não, eu tenho feito muito obra para Deus que te deixou um caco, obra para Deus que te deixou desviado, obra para Deus que te deixou reclamando de pastor, obra de Deus que te deixou frustradaço. Você quer saber o que é a obra de Deus que Jesus está falando aqui? Bota aí para mim. João 6, 24. Olha só. O que é realizar a sua obra? 6, 24? 6, 29. Estou cego. A obra de Deus é esta. Qual é a obra de Deus? Cara, artigo definido. É essa. Não é levantar um prédio para vinde, não é pregar no pastoral, não é batizar um montão de gente todo mês. Você quer saber qual é a obra de Deus? A obra de Deus é essa aqui, ó. Que creais naquele que por ele foi enviado. Sabe quando você faz a obra de Deus? Quando alguém que não acreditava em Jesus passa a acreditar porque você pregou para ele. Eu não estou dizendo não faça outras obras, eu estou dizendo para você, se for para escolher fazer uma obra, faça a obra que é a obra. Qual é a obra? Apresentar Jesus a quem não conhece. Agora um último mandamento que Jesus nos deu e eu paro aqui. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como o quê? E que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus. Por que Jesus fez essa maldade? Ele olhou para o cara e disse, eu dou um novo mandamento para vocês. Se me amar acima de tudo era um mandamento, eu quero que embaixo vocês tenham outro tipo de amor. Qual? Ame esse irmão do jeito que eu amo esse irmão. Que amor é esse? Amor de sacrifício. O meu amor por ele foi morrer por eles. Então morra por irmão da igreja. Pastor, quando que eu morro por irmão da igreja? Ele faz mal para mim, em vez de eu contar fofoca para os outros, eu guardo e oro. Em vez de ficar ressentido, eu vou lá e oro. Em vez de parar a falar com ele, eu vou lá e oro. E não tem jeito, tudo que eu oro eu me apaixono. Você nunca viu isso, não? Você está com raiva de alguém, você começa a orar por essa pessoa, você começa a ter misericórdia dela. Porque se a oração não mudar ela, muda você. A quem ensinar? Coloca a mão no seu coração, por favor. Quem me ouve aqui, eu queria... E não é subterfúgio de pregador, não. É o que eu sinto no meu espírito. 2024, e talvez eu deveria começar essa mensagem aqui, onde eu vou terminar. Talvez o cansaço não me fez discernir isso antes. 2024 aqui na Vinde vai ser o primeiro ano de multiplicação nosso. Alguém está ligado para ouvir isso? Há 6, 7 meses atrás eu comecei na igreja
mesas de discipulado. Na minha casa, na verdade, com pessoas da igreja. Nesse momento, a gente tem aí umas 54 pessoas que receberam instrução e que estão quase lá, sendo enviadas para pregar e para ensinar. Agora, essa semana aqui, agora, eu vou começar a terceira e última antes do envio. Por muito tempo eu orei dizendo: Deus, nos dê casa. Hoje eu sei que a questão não é casa, é discípulos amadurecidos. Eu queria muito que você colocasse a mão no seu coração e orasse comigo, como igreja. Essa é uma oração muito da vinde, ela. Se ela vai transbordar na congregação que você está aqui, aí é o Espírito mesmo. Mas eu queria orar, especificamente orar. É só mais um mandamento que Jesus mandou a gente guardar, e eu quero terminar orando nesse mandamento. É Lucas 10, se eu não me engano, versículo 3 ou versículo 4. Eu quero orar aqui. E eu falo do fundo do coração, me perdoe. Talvez eu deveria só ter pregado isso que eu vou fazer agora. Talvez a gente se reuniu para esse momento, esses 3 dias. Isso é muito pessoal. Versículo 2. Grande é, em verdade, a seara. Os obreiros são poucos. Aí está o mandamento. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua. Está comigo? Com a mão no coração, olha para mim. E sério mesmo, se tu não guardou nada de ontem, de domingo, e nada que eu falei hoje aqui, guarda o que eu vou falar agora, porque isso aqui é profético. A seara é grande, fala grande. E os obreiros? E os obreiros? Agora escuta. E a colheita? Diga, é certa. A seara, os obreiros e a colheita. A seara, fala alto. Os obreiros, a colheita. Por favor, escuta o que eu estou te falando agora e liga no céu, quem for do céu. A seara, os obreiros e a colheita. Faz conta comigo? A colheita é grande. O que é pouco? Gente para colher. Os obreiros. Está comigo mesmo? Só que Jesus mandou fazer o quê? O que Jesus ensinou aqui? Rogai. Rogai. Senhor, manda gente que me ajude. Senhor, mande gente que se junte a mim. Senhor, mande pessoas que se unam a nós. Por favor. Ah, Espírito de Deus. Você pode terminar esse ano fazendo plano para o ano que vem. Ou você pode se apresentar hoje não como quem vai orar por trabalhadores, mas dizendo: Senhor, eu sou a resposta dessa oração. Senhor, eu não vou mais ficar nesse banco, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou ensinar o Evangelho, eu vou me mover, Senhor. Senhor, eu estou ouvindo o seu chamado, alguém rogou por trabalhadores. E se a colheita é certa, eu me apresento como resposta dessa oração. Eu vou falar de mim. O meu limite é pequeno, então eu vou começar uma terceira mesa de discipulado agora,
porque é o meu limite. Eu queria ter feito 4, 5, 6. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto a colheita. Eu orava por colheita. Quantas vezes eu orei por colheita? Hoje eu não oro mais por colheita. Hoje eu só oro por um despertamento em obreiros que se apresentem e diga: conta comigo, me capacita, pastor. Me treina, pastor, me ensina, pastor. Porque se o Senhor me ensinar, eu vou. Então, escuta o que eu vou falar. Eu não sei para quem eu estou pregando hoje. Último dia do pastoral, não é? Se me ensinar, eu vou. Porque eu quero muito ser resposta de oração para a próxima estação. Quando janeiro terminar, o janeiro profético, a gente vai estar encaminhado para começar casas de paz. Esse ano a gente vive o 100 mais, a gente vai estar em 100 casas. Mas só tem um jeito disso acontecer. A colheita é certa. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos, porém o pai disse: pode pedir. Entende? Se é pouco, por que ele mandou pedir? Porque eu acho que ele está disposto a despertar quem dorme. Eu acho que ele está disposto a sacudir quem está perdido. Eu acho que ele já está disposto a falar: sai da tua zona de conforto e vai para onde eu estou precisando. Sai da tua zona de conforto e vem me amar acima de tudo. Eu ouço Deus me chamando, pastor. Se tu é da Vinde, talvez a chamada venha: me capacita que eu vou, me treina que eu vou, me ensina que eu vou. Ah, se você quer viver essa estação, e talvez você está ouvindo, porque orar por trabalhadores eu já venho orando. Ah, eu sou o trabalhador que ouviu oração e se apresenta como resposta para a colheita. Escuta isso. E termina aqui. No início de Gênesis diz que a terra estava pronta para produzir. Mas Deus ainda não tinha mandado chuva. Porque faltava homens. Lembra disso alguém? No céu. A terra. Mas só chove. No céu. A terra. Mas só chove. Deus está dizendo para alguém aqui: se posiciona que eu faço chover. Se coloque na posição que eu derramo da minha chuva. Eu quero que você viva os sonhos da sua mocidade. Eu quero que você viva os sonhos que um dia abalou teu coração. Eu estou mexendo com a tua... Irmão, esquece que eu preguei. Só guarda o final mesmo, porque eu acho que eu vim aqui só para pregar o final. O Espírito de Deus está gritando para alguém aqui essa noite. É você a resposta da oração. O Espírito de Deus está gritando para alguém. É por você que o pastor orou. É por você que oraram para... Aí você pode agora dizer: tô velho. Ah, tá velho não. Se Jesus está falando com você, você está novo. Pastor, perdi a estação. Perdeu não. Deus ainda chama pessoas porque a colheita é certa. Eu sinto Deus me chamando. Então se apresente. Então se apresente agora. 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 Eu vou olhar a tua cara aqui na frente. E eu vou te lembrar que eu te vi aqui no altar. Eu vou te lembrar que um dia eu terminei um culto e vi você aqui dizendo: Senhor, eu sou resposta de oração. Eu vou me lembrar de você vindo para o altar e dizendo: pode me usar porque eu sou resposta de oração. Calma. Vem. Vem. Se Deus te chamou para o altar, vai para o altar.
Sai da tua zona de conforto e se apresenta para Ele. Como um farol que brilha à noite. Vem. Só pode ter sido Jesus que te chamou para o altar mesmo. Não, só pode ser Jesus mesmo. Se aproxime o mais perto do altar que você puder. E fala com Deus agora. O diabo vai querer falar das suas fragilidades. O diabo vai querer falar do que te falta. Relaxa. Os prontos nunca sentam na mesa do Senhor. A mesa do Senhor são dos improváveis. A mesa do Senhor são dos não prontos. Na mesa do Senhor sempre estarão os Simãos, os Joãos. Na mesa do Senhor sempre estarão aqueles que olham para dentro de si e dizem: eu não consigo. Mas Deus capacita quem não consegue. Se apresente para Ele agora. Tem muito espaço aqui agora. Ore. Domingo, hein? Ore. Glória a Deus. Coloca aqui para mim, é o último versículo mesmo, Lucas 14, 26. Você que está aqui na frente, olha para cá, olha para a tela. Lembra disso aqui agora. Se alguém deseja me seguir e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o quê? É isso mesmo? Você não vai poder, depois que colocar a mão na obra, dizer: pastor, hoje não porque hoje é minha mãe, hoje não porque hoje meu pai, hoje não porque hoje minha mulher, hoje não porque hoje meu filho, hoje não porque hoje meu irmão, hoje não porque hoje eu. Não, se Deus for ter uma hora amor, você vai ter que colocar Deus acima de tudo. É de verdade isso aqui? Ou você está encenando aqui na frente? É de verdade isso aqui? Você está a Vera aqui na frente? Não, porque eu não quero aborrecer minha mãe, porque eu não quero aborrecer meu pai, porque eu não quero aborrecer meu marido. Você não pode ser, não. Isso aqui não é para quem não quer aborrecer. Esses dias minha mãe, que é uma senhora de idade, chorando, disse para mim: você não gosta de mim. Eu disse: por quê? Ela disse: porque faz mais de um mês que você não vem na minha casa. Eu entendo as dores da minha mãe. Minha mãe mora a 2 ruas da minha casa. Cara, o evangelho me consome tudo, inclusive não consegui abraçar minha mãe. De vez em quando eu vejo algum idiota que frequenta a igreja, a minha, né? Dizendo: pô, pastor, não tem tempo. Eu digo: poxa, pergunta para minha mãe. Mas eu me lembro de conversar com a minha mãe e olhar para ela e dizer: mãe, a senhora me fez homem de Deus, mãe. Mãe, o Jesus que eu sirvo, quem me apresentou foi a senhora. Eu tinha 8 dias de vida e a senhora me levou para o altar e disse que eu era de Jesus. Não, mãe, a senhora não está me perdendo para droga, para mentira. A senhora está me perdendo para o altar, mãe. Se o altar está te chamando, você precisa pagar o preço do altar. Você vai ter que ser responsável agora. Você vai ter que dizer para essa namorada, para esse marido, para essa esposa, para esse pai, para essa mãe. Você vai dizer: eu escolho o altar. Não, o altar ganha de você mesmo. O altar ganha de você mesmo. É de verdade isso aqui na frente? Então coloca a sua mão no coração que eu vou votar em Deus isso aqui. Isso vai ser um memorial agora então,
Senhor, eu orei sabendo que a seara era grande, mas o Senhor mandou eu orar porque o Senhor disse que mandaria trabalhadores. Eu oro por essa pessoa também que por alguma razão não pôde vir para o culto, razão séria, e agora está em casa, mas está de joelho dobrado dizendo: eu também me entrego. Escreve aí na live aí que você se entrega, se você estiver na live ainda. Mas eu oro também por essas pessoas aqui agora, que entenderam a voz do Senhor e se responsabilizam a estarem diante da tua obra nessa próxima estação. Senhor, o ano está longe de acabar. A gente vai fazer muita coisa do Senhor ainda esse ano e muito mais no próximo. Então nos movimente agora para a tua obra, em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.